Boa noite, gente. Tudo bem? Nós vamos falar sobre... Esse é o Davi. Olá. Tá. A gente ia fazer uma dinâmica, mas não vai dar tempo. Mas você pode fazer a dinâmica na sua casa. Nós vamos falar na página 27, amor, respeito e limites. Essa aqui, né? Muito bom, gente. É um tempo muito importante, né? E precioso que a gente está aprendendo. E dou graças a Deus porque a gente tem hoje muitos recursos para aprender, né? Para poder educar melhor, ensinar melhor os nossos filhos, né? E a gente queria deixar aqui essas perguntas com vocês. Essa aqui não é mesmo, né? Isso, ó, os pais vão responder para você mesmo, tá? E os filhos que estão aqui também podem responder para si próprios, para vocês. Pais, seus filhos respeitam você? Você acha que eles respeitam muito pouco? Eles respeitam às vezes? Eles respeitam muitas vezes ou respeitam sempre? Tá? Só para a gente pensar um pouquinho. E filhos, vocês se sentem amados? Não, para os pais ainda, né? Seus filhos se sentem amados por você? O que vocês acham? Você acha que eles se sentem pouco amados? Às vezes eles se sentem amados? Muitas vezes ou sempre? E os filhos podem pensar, você respeita o seu pai, sua mãe? Muito, pouco, às vezes, muitas vezes, sempre. E como você se sente amado pelos seus pais? Muito, pouco, às vezes, muitas vezes, sempre. Bom, a gente aprendeu hoje aqui também, né, que existe uma jornada química e física acontecendo no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, né? Eu aprendi há 1 ano e pouco, mais ou menos, sobre essa questão da maturidade do cérebro, né? Nossa, eu com 24 anos, coitado. Eu brinquei várias vezes ali, falei, eu acho que os homens demoram um pouco mais de 24 anos. Acho que eu não sei, né? Mas, enfim. Entre essa jornada química e física da maturidade, também existe a maturidade do coração. Né? E para os nossos filhos, para eles crescerem e conhecerem, saberem o quanto eles são amados por Deus e por nós, eles precisam de ajuda, né? Para entender, para entrar em contato com o seu próprio coração. Então, eles precisam também aprender a se conhecer, né? A gente percebe ao longo aí da vida que, do dia a dia, que a gente às vezes trata as crianças como se elas já soubessem das coisas que a gente sabe, né? A gente conhece um pouco das consequências, do que vai acontecer ou não, né? Das responsabilidades, eles estão aprendendo. E eu falo por experiência própria que muitas vezes eu agi assim com meus filhos. Né? E aí depois você aprende, você fala, tem um processinho aí. Quando a gente pune os comportamentos ao invés de lidar com os motivos e os pensamentos que conduziram eles a terem aquela ação, a gente está ensinando nossos filhos a serem governados de fora para dentro, né? E a gente tem aprendido que é exatamente o oposto, é de dentro para fora. E com isso a gente impede eles mesmos de entrar em contato com o coração de Deus. A gente impede eles de entenderem o amor de Deus, de receber esse amor e viver só na base da reação. Às vezes eu percebo que a gente às vezes gosta de ver a pessoa que nos ofendeu, que às vezes, muitas vezes é o nosso filho ou a pessoa que a gente está no relacionamento. A gente fica feliz quando a gente vê que ela está com aquele arrependimento que dói. Você já se sentiu assim? Não sei como dizer. Ai, agora eu estou vendo que ela se arrependeu. E aquilo dá um prazerzinho na gente. Né? Tipo,
E às vezes a gente, então, usa repetidas vezes o erro, a punição, para ver se a pessoa tem noção daquilo que ela fez. Quando Deus faz diferente com a gente, né? Os seus pecados não me lembrarei mais. Então, a gente trata, a gente acerta, a gente pede perdão, a gente se perdoa aí, bora para frente. Muitas vezes a gente fica ali, né? Que é isso que a gente impede, às vezes, o filho de experimentar até o amor de Deus por ele no erro dele. Que a gente faz questão de ficar, mas você lembra? Mas você... Né? E graças a Deus, Ele não faz isso com a gente, né? Ele não se lembra mais dos nossos erros e dos nossos pecados. E se a gente tratar os problemas de comportamento dos nossos filhos, e não apenas enxergar que existe uma dificuldade lá dentro do coração dele, que está levando ele a agir assim, a gente não vai conseguir ajudar ele a crescer, a aprender responsabilidade, a se conhecer e a conhecer o amor de Deus, né? A gente precisa mesmo conhecer o coração dos nossos filhos, né? Só que isso demanda tempo, demanda atenção, demanda sabedoria, né? Não é somente conviver. Todo mundo aqui, pai, mãe, né, ou que trabalha com criança, sabe que não é fácil. O dia a dia de almoçar, de dar almoço, de cuidar se está tudo certo. A maioria ou todos trabalham fora, né? Ou quem trabalha em casa tem muito trabalho em casa, né? Então, não é aquele mundo perfeito de, nossa, vai dar certo, tem hora regradinha para tudo, tem que ter a rotina, tudo. Mas a gente precisa entender que é o viver, é o conviver, não é só apenas o fazer e o executar, né? E eu acho legal que, às vezes, quando eu busco os filhos, ou a gente vai buscar ou vai levar eles na escola, sempre ali sai uma conversa, alguma coisa que aconteceu, que está no coração deles, que a gente não fazia ideia. Que só o trajeto de casa para a escola, que não é tão longe, vira um momento ali de você ter tempo com o seu filho, né? Mesmo quando você sai atrasado, né? Dá para fazer diferente, né? E nesse livro que a gente recomenda, né? A gente leu, tá aqui na apostila uma parte dele. Ele se chama Amor e Respeito na Família. Na família. Foi muito engraçado, porque tem o amor e respeito no casamento, não é? E aí a Gabi me cobrava muito para eu ler esse livro quando a gente casou. Eu não li ele inteiro. Ainda. Ele já teve 12 anos, mas ele 12 não anos, leu ainda. Mas... E aí um dia eu estava sozinho em casa, eu falei, eu vou pegar esse livro e vou ler. E sem querer eu peguei, eu não vi que era o do amor e respeito na família. Que é com pais e filhos. Eu comecei a ler, falei, não, mas não está falando de casal aqui, né? Está falando de filhos. Aí, né, eu compartilhei algumas coisas com ela, ela falou, nossa, que interessante. E aqui, né, esse autor, ele apresenta 2 princípios bíblicos para a criação de filhos. Os filhos precisam de amor e os pais precisam de respeito. Está na página 28 da apostila. E aí, assim, quando seu filho saiu lá, qualquer situação, né, a tinta no chão, na parede, você fala para ele, agora você vai limpar. Não, eu não vou limpar, depois eu limpo. Você se sente não amado, você pai e mãe, né? Você se sente não amado ou você se sente desrespeitado? Você como pai e mãe. Desrespeitado, né? Nossa, eu já falei várias vezes, né? Isso. Você não me respeita. Respeite seu pai. Né? E só um parênteses bem pequenininho que eu comentei, acho que com o Paulo, né? A Camila estava falando dos caminhos neurais, né? Então, foram criados vários em mim na minha infância, né, e adolescência. E aí, para mim, eu nem sabia que existia isso, mas beleza. Quando eu virei pai, tudo que meu pai e minha mãe fez, falou, ensinou, do jeito certo ou errado, explodiu em mim. Falei, meu Deus, agora parece que tudo que eu vivi lá atrás, eu estou sentindo de novo aqui, no dia a dia com meus filhos, né? E o caminho mais fácil para eu agir com eles é igual meus pais fizeram comigo.
E eles acertaram em muitas coisas, mas não acertaram em outras, né? E graças a Deus também eu tenho a Gabi, que ela é, como diz o Titi, mais aconchegante. Outro dia ele ficava assim, não, só quero a mamãe. Mamãe, eu falei, mas filho, o que aconteceu? Ele falou, é que a mamãe é mais aconchegante. Na hora assim, sabe, que o negócio está pegando, ela é mais aconchegante. Então, assim, eu, né, a gente está aprendendo a fazer diferente. Às vezes o Davi falava para eles, porque ele já melhorou muito, né? O Davi é muito ensinável, teu coração é muito ensinável. Ele falava, você está me desrespeitando, menino. Só que era uma situação tão, sabe assim, daquelas coisas assim, cair. Aí eu falava para ele não está nem entendendo o que é isso? O que é desrespeito. Por isso que o que é respeito? Como que nós adultos, rapidamente a gente se sente desrespeitado, geralmente quando sai do nosso controle, né? Tem coisas que realmente são falta de respeito. Mas, principalmente nessa idade assim, né? Não é, tipo assim, ele nem sabe o que é isso. E aí eu peguei o Benício falando assim para ele mesmo, eu estou desrespeitando. Eu falei, filho, o que é você está desrespeitando? Ele não sabia me dizer o que é aquilo. Mas ele já estava se acusando. E nós sabemos quem é o acusador. Sabemos? Então, não é uma coisa que estava sendo efetiva na criação. Entendeu? Não estava dando um resultado efetivo. Só estava criando um peso. E ele não estava fazendo isso de maldade. Quando ele leu esse livro, ele falou, meu Deus, como eu me sinto desrespeitado. Não tem a ver com eles, tem a ver comigo. Tem a ver comigo mesmo. Foi essa conclusão que você chegou, né, amor? E eu aprendi que, assim, em muitas ocasiões, primeiro eu preciso checar se está tudo bem com meu filho, se aquela atitude é por alguma coisa que às vezes aconteceu com o irmão dele, na escola, no treino de futebol, sei lá onde ele está, no videogame, né? Ele está irritado no videogame né? E assim, a gente, se a criança tem isso, imagina o adulto, né? Que você tem, pagar boleto, você paga... Não, você tem as suas preocupações. E às vezes a gente acaba desbocando ali na família, que é quem está mais perto, mais próximo. Então, a gente tem aprendido isso, né? Está sendo praticado ao vivo e a cores, né? Mas o seu filho, ele não vai se sentir chateado ou se sentir desrespeitado por você. Ele vai pensar assim, meu pai será que o meu pai me ama mesmo? Né? Será que ele está se importando comigo? Porque às vezes tem uma situação no coração dele e eu não consegui enxergar aquilo, eu só estou vendo a atitude externa dele, né? Então os pais precisam tratar os seus filhos com amor. E os filhos, ao serem tratados com amor, vão, né, automaticamente respeitar o pai. E esse autor ele faz, né, esse ciclo insano da família, né? Os filhos sem amor, eles não se sentem amados, logo eles reagem sem respeito com seus pais, né, com o pai ou a mãe, que reage sem amor porque não se sente respeitado, né? Ele é um ciclo. E às vezes esse amor é a percepção do amor. Acho que é importante falar isso. Às vezes não é... Seu filho, você sabe, eu sei que meus pais me amam. Mas nós já vivemos situações onde houve uma distância emocional. Vocês estão entendendo? Eu sempre fui muito, dá para perceber, né, apegada. Teve uma época que, por milhões de motivos, a gente deu uma distanciada, eu e meu pai. Não foi um motivo, uma briga em si. Foram situações da vida, tanto ele de muito trabalho, quanto eu entrando na fase que você entra no colegial e começa aquela... Estudo. Eu me fazia isso e a gente se distanciou. E foi engraçado que a gente saiu para jantar no final de 2021. 21, pai? Foi isso.
E eu falei isso para ele. Eu falei, pai, aquele... E foi engraçado que ele falou, é verdade. Naquela época eu realmente estava... E ali, anos depois, a gente conectou. Foi uma coisa que, às vezes, a percepção do amor. Às vezes não é que você não ama seu filho, ele sabe que você o ama. Mas a demonstração... E é diferente, por exemplo, eu sou diferente dos meus irmãos, eles têm outro tipo de linguajar, né? Então, por isso que é importante conhecer a individualidade do coração de cada um. Porque o que funciona para mim, muitas vezes, não é a mesma coisa do outro. E tudo bem. Né? E isso não precisa ser tipo um chicote na vida dos pais, assim, nossa. Não, por quê? Porque o nosso pai, ele é o amor. Então, quando a gente, às vezes, você chega perto dele e... O seu celular está tocando um alarme. Olha o remédio. E a gente tem essa percepção. E às vezes a gente fala, poxa, o meu filho, talvez ele não esteja do jeito dele, na linguagem dele, sentir amado. Por exemplo, o Matias, ele ama toque físico. Tipo assim, o menino é um... É mais que a Gabriela. Ele é tipo eu. Ele é um grudinho. Já o Beni, o lance dele é... Atenção, conversar, tempo de qualidade, olho no olho, saber o que ele gosta e se interessar, né? Então, que prazer que a gente pode ter de falar na linguagem, né? A percepção de amor dos nossos filhos. É isso aí. É isso. Se eles se sentirem amados, automaticamente eles vão tratar com mais respeito, né? Não vai que vai tratar com mais respeito, acho que vai ser natural. Ele vai, não é assim, eu estou te respeitando só porque você me ama. Não, ele vai se sentir amado, acolhido, ouvido, né? E vai tratar você da maneira normal. A roda começa a girar para o outro lado. Filhos se sentem amados, respeitam os pais, pais se sentem respeitados. Tratam com amor. Tratam com amor os filhos, né? E isso na adolescência, onde a tendência mais natural é essa... Né? Eu era chamada de argumentadora dentro da minha casa, né? E inclusive, você viu que eu fui ensinada a pensar, né? Então eu também fui ensinada a ter muitos argumentos para responder as perguntas que eu tinha que responder, porque eram muitas. Quando eu fui falar para o César, né, que eu tinha intenção assim de conhecer a Gabi, a primeira coisa que ele falou foi isso. Falou, olha, ela é muito argumentadora. Ainda bem que deu certo. Deu certo. Aí, então, é importante a gente ter isso, que assim, a gente consegue... E quem é a parte madura da relação? Desculpa, gente, mas somos nós. Quem tem que inverter o ciclo? Quando o ciclo está pegando fogo ali, ó, o seu filho não vai falar assim, opa, peraí, eu vou tratar meu pai com respeito, aí ele vai me tratar com amor. Né? Isso até 24 anos. Tô brincando. Mas assim, nós somos os maduros da relação. A gente tem que parar, falar, peraí, né? E é legal assim, porque às vezes, por N motivos, você não consegue parar na hora. Mas graças a Deus, ou a sua esposa, né? Ou no caso o marido, às vezes ele está um pouco mais de fora, ele consegue dar um toque e falar, calma, respira, vai lá no quarto, depois você volta. Isso aí. Né? É isso aí. 2 adultos. Amém. Quando estabelecemos limites respeitosos com os nossos filhos, nós os treinamos para que também sejam capazes de, no futuro, estabelecerem os seus próprios limites. A gente está aí na página 28, não? 28, né? Os limites são adquiridos por herança. Não são, adquiridos por herança. Eles são criados. Para sermos as pessoas francas, responsáveis, abertas e bondosas que Deus nos criou para ser, conforme a imagem de seu Filho, nós precisamos conhecer limites desde a infância. A Bíblia ensina para nós, página 29, que a vida é composta de fases. João escreve aos filhinhos, aos jovens, aos pais. E cada grupo tem uma tarefa distinta a desempenhar. E os limites também são desenvolvidos em fases específicas e distintas. Por que a gente está falando de limites agora? Porque sem a gente entender
como funciona a fisiologia, como que é o crescimento, como que a gente estabelece primeiro um relacionamento, a gente não consegue impor limites. Pode passar para mim. Então, sem relacionamentos, eu não consigo respeitar limites, porque eu não tenho a quem recorrer. Se você não tem um bom relacionamento com o seu filho, você não consegue estabelecer limites. Vai virar aquela questão de uma regra apenas por uma regra. Ele não entende por que ele está obedecendo aquilo, qual é o objetivo daquilo, porque não tem o relacional, né? E sempre lembrar que idades diferentes, existem limites diferentes. A gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar o slide. Então, uma frase importante para a gente ter gravada: estabeleça vínculos, então estabeleça limites. É muito mais como Deus criou realmente a gente para uma vida de liberdade, para fazermos escolhas num mundo tão plural, onde a gente tem tantas opções, e cada vez mais está tendo mais opções, né? A gente precisa sempre nos lembrar disso. Se a gente não se relacionar primeiro com Ele, e entender que aquilo que Ele estabeleceu é bom, é proteção, é muito mais fácil de você quebrar os limites. Eu me lembro quando eu terminei um relacionamento, eu comecei a sair e fazer as coisas que faz, né? Aí ficava saindo, não fazia nada assim de muito, mas era um comportamento que eu nunca fui assim, né? De ficar saindo, indo em bar, eu nem me lembro quantos anos eu tinha. E eu fui uma vez num domingo à tarde, fui 2 vezes no domingo à tarde. Na terceira vez que eu fui, meu pai apareceu no meu quarto. A presença. Filha, ele não levou tom de voz aquele dia, hein, pai? Eu estou contando só as coisas boas, hein, pai? Depois você me dá um chocolate. Filha, eu estou vendo o que está acontecendo. E eu achando que eu estava arrasando, que só minha mãe sabia e ela estava me ajudando. Minha mãe sabia porque eu nunca fui te esconder onde eu estava. Então ela sabia onde eu estava, com quem eu estava, a hora que eu ia voltar, aquela coisa toda. Mas eu estava num lugar que não era para eu estar. Mas ele sabia onde eu estava. E aí ele falou assim: eu estou vendo, tá? Aí eu falei: tá. Aí ele falou: eu quero dizer para você que eu confio em você. Ele virou as costas e saiu. O que ele fez com o macaco? Pega o macaco aí, Gabriela. Pergunta se eu fui de novo. Não. Porque um vínculo, a gente tinha um vínculo. Eu não queria fazer meu pai passar por isso. Porque eu sabia que era uma coisa que não ia fazer bem para mim. Se não fazia bem para mim, não fazia bem para ele. Porque nós somos uma família. Se não faz bem para mim, não faz bem para o meu pai, não faz bem para os meus irmãos. A gente fala em casa que a gente é um time, né? Eu aprendi com a Pri a falar que a gente é de uma cor, né? A gente é de uma cor, que ela falou que quando os meninos saíam, tipo, a cor deles era amarela. Quando eles voltavam, ela falava: você tá meio azul, hein? É identidade. Eu não fui mais. Ele me lembrou, a gente tinha um vínculo. O limite, porque eu já era praticamente, né, adulta, devia ter uns 19, 20 anos. Ele estabeleceu Eu sabia que eu não devia estar naquele lugar, porque eu não frequentava aquele tipo de lugar. Acabou. Certo? Então o limite não... Pode passar, amor. Uma criança criada sem limite gera um adolescente que sofre pelas próprias escolhas, ou pelas escolhas dos outros a quem não consegue impor limites. Pode passar também. O limite não serve para punir, mas para desenvolver a responsabilidade. A punição olha para trás procurando uma compensação pelo erro. A disciplina de andar dentro de limites olha para frente,
ensinando a como não cometer os mesmos erros. Disciplina é uma palavra que a raiz dela é discípulo, que fala de coração para coração. Então, quando a gente fala em disciplinar os filhos, nós estamos falando de ensiná-los, né, o caminho, pelo nosso próprio exemplo, né? Então, o limite, ele é sempre pensando nessa questão da roda de proteção. E eles ensinam a guardar o coração. Então, Cristo foi punido pelos nossos pecados para que não precisássemos ser. Agora nós somos chamados a viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo que nos guia. Não precisamos ter medo de perder o relacionamento com o Pai. Então é muito ruim quando às vezes a gente vê casos de crianças e adolescentes que quando eles erram, o maior medo deles... Qual que é? Vocês já sabem qual que é, né? É perder o relacionamento com os pais. Ou quando chegar, ou ser de uma maneira assim tão... E às vezes eles podem não verbalizar isso. Mas no fundo é aquela, cara, eu envergonhei o meu pai, eu trouxe vergonha para minha mãe. Poxa, por que eu fiz isso? Né? Então, os limites, eles nos ajudam a deixar claro aquilo que deve ou não deve ser feito, mas eles não colocam em xeque o relacionamento. Não é aquela coisa, se você fizer isso, eu não vou te amar. Se você fizer isso, você vai... Né? Que nem eles deram o exemplo aqui, você vai me causar vergonha. Você vai me entristecer. Como é que eu vou falar que eu sou seu pai? Né? Como é que eu vou falar que eu sou sua mãe? Então, isso são coisas que colocam em xeque o relacionamento. Né? Então, nós não precisamos colocar mais em xeque isso, porque o Senhor nos garantiu um novo caminho. Né? Então, a gente vai aprendendo a fazer isso dentro da nossa casa. Essa liberdade é poderosa, mas precisa de responsabilidade para ser desfrutada. Não há castigo nem condenação, a graça de Deus está disponível, mas ainda existem as consequências das escolhas. Então, os limites ensinam que escolhas têm consequências, boas e ruins. E os limites podem ser colocados desde pequenos. Mas como a gente foi falando, eles vão aumentando conforme as crianças vão crescendo. E a gente aprende também a trazer a criança para entender aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, hoje o... ele está aí, não vou falar. Vou pensar em outra coisa. Do domingo. Qual? A roupa do domingo? É isso? Um exemplo? De ele escolher? Não, do limite não, você vai com essa. Eu vou pensar em outra. Tá. Porque ele está aqui. Né? Aqui daí. Então, os limites, né? Eles são assim, olha, filho, por que você... obviamente que a gente não quer que a criança vire a panela de água quente em cima dela. Alguém quer que isso aconteça? Não, ninguém quer que isso aconteça. Agora, eu tenho pelo menos um filho que se eu não explicar para ele por que a água quente vai queimar, ele vai ficar me perguntando, tá, mas por que eu não posso fazer isso? Por que será que ele é assim? Por que será? Acho que ele puxou eu, né? Puxou. Então, eu preciso falar para ele, bem... Mas isso é bom. Isso depende. Se você, filho, acontecer isso, acontece uma queimadura. O que é uma queimadura? Uma queimadura, vai ter que explicar. Ele me perguntou hoje sobre altitude. Altitude, né? Gente, agora eu vou falar assim, isso demanda tempo e paciência, que às vezes, não sei vocês, mas falta para o pai e para a mãe. Você está no auge, tua cabeça está cheia. Aquele dia que aconteceu tudo que você possa imaginar. E aí chega uma criança querendo saber o que é queimadura. Você fala, sei lá. Procura no Google, né? E às vezes a gente tem isso mesmo, a gente fala, eu falo pro Davi, eu falo, eu vou tomar um banho. Aí a gente vai conversar, vai dar aquela água gelada na cabeça. Por isso que ela toma 3 banhos por dia. Porque a gente às vezes precisa, eles não são culpados de acontecer tanta coisa no nosso dia, você entendeu?
Eu não sei você, mas às vezes a gente se sentia culpado por umas coisas que aconteciam na vida dos nossos pais, que eu nem sabia por que eu estava me sentindo daquele jeito. Porque a gente lê o comportamento e quando pequeno a gente não entende aquilo, tem mesmo até adolescente, até hoje às vezes eu não entendo, vou falar para vocês, tem coisas que a gente não entende. E a gente interpreta, correto? Você tem uma leitura do que aconteceu. E nessa leitura, a criança pode se colocar, o adolescente, como o grande... Eu cheguei, perguntei da queimadura, minha mãe gritou, eu sou o problema da minha mãe. Entenderam isso? Então, aprender essa questão de realmente fazer essas conexões e estabelecer... O limite também é para mim. Se eu sei que eu chego em casa com a cabeça... Eu vou fazer alguma coisa antes de chegar na minha casa. Eu aprendi isso com a Camila. Bota uma música, canta, come um chocolate, liga para alguém, desabafa. Entendeu? Para quando chegar, não ter aquela cara de... Não deságua tudo neles. Né? Deságua tudo neles. Faz sentido? Isso é um limite para nós também. É um limite nosso. Pode passar, amor. Então, condenação, culpa, controle, medo e desconexão. A gente está dando 2 exemplos aqui. Acho que está na apostila de vocês também. Na página 30. Olha lá. Abaixo o exemplo de aplicação de limite. Se você continuar fazendo isso, eu vou ficar muito triste e não vou mais gostar de você. Ou vou contar tudo para o seu pai. Meu pai odiava essa. Que ele falava, eu sou o cara mal da jogada aqui. Quando o pai chegou... Bem tá sabendo, né? Se você continuar fazendo isso, eu vou ficar muito triste, não vou mais gostar de você. Deus está vendo o que você está fazendo, hein, Carol? Você pode ficar atento isso aí, menina. Isso aqui ajuda ou atrapalha? Manter o comportamento significa perder o amor e a segurança dos pais. Quando a gente faz esse tipo de fala, de abordagem, isso, eu coloco em xeque de novo o relacionamento. Aí eu tenho medo de perder isso também funciona para... Isso aqui funciona para todo tipo de relacionamento. Isso aqui acontece entre marido e mulher também, irmãos... seja de sangue ou da família de Deus, olha, a gente coloca em xeque o amor, né? A outra parte, um limite, consequência, amor, segurança e conexão. Filho, eu te amo, nunca vou deixar de te amar. Mas se você continuar fazendo isso, você ficará sem videogame por 1 semana, conforme combinamos. Filho, qual que é o limite do uso de celular? Que já foi pré-estabelecido, não pelo grito. Imagina eu falar isso gritando, filho, eu te amo, nunca vou deixar de te amar, mas se você... O tom de voz faz toda a diferença, né? Então foi estabelecido, a gente tem um limite lá em casa que é 1 hora de videogame, do Mario Bros. Eu adoro o Mario Bros, ele é muito legal. E aí... A gente cria uma maneira do tipo, deles mesmos, a gente faz uma... Como é que chama? Uma tabelinha. Que funciona, às vezes não funciona, tem dia que vai, tem dia que não vai, mas dentro daquele horário eles podem ficar ali 30 minutos aqui, 1 hora aqui. E eu trabalho, Davi também trabalha. E muitas vezes esses limites são rompidos, né? E quando a gente chega em casa, a gente conversa, né, sobre como foi o seu dia. E eles estão aprendendo agora, eles mesmos a falar, a gente passou daquele limite lá, dá 1 hora. Aí o que a gente fez? A gente compartilhou sobre aquele documentário que a gente viu sobre digital, sobre telas, uso de telas. Foi um educador. Um educador, né, que ele explicou o que o uso de muita tela faz no cérebro. Léo Freeman, né? O que o uso da tela faz com o nosso cérebro.
E eles ouviram. A gente colocou uma parte que, obviamente, eles conseguiam entender. E onde ele falava, olha, para crianças de tal idade, é até menos que isso. Eles recomendam até menos que isso. Daí o Benício, nossa, mãe, nós está fazendo tudo errado. A Gabriela. Aí eu, filho, calma. Calma, filho. É engraçado quando você fala com o filho e você se vê no filho, né? Você fala com você mesmo. É uma coisa assim, meio... Aí eu... Calma, filho. Mas você entendeu o porquê? Você explicou entendeu? o porquê, não só não pode, né? Não... Faz isso, faz mal para você. O que acontece agora é que, além deles se controlarem, eles controlam a gente também, né? Você está muito tempo nesse seu celular aí, mas você precisa guardar esse celular aí. Então, inclusive, pais, se vocês não respeitarem os limites, eles não servem para nada. A hora de dormir é 9 horas. Aí, no nosso caso, que a gente tem a rotininha de dormir. Não adianta nada se eu, 9 horas, ligar a TV. Entendeu o que eu estou te falando? A não ser que a responsabilidade seja toda do Davi. Ou vice-versa, que a gente combina. Hoje você vai cuidar deles, eu fico aqui, então não sei o quê. Mas no caso dos nossos filhos, a gente ainda acompanha o processo de dormir. Então, alguém tem que... Entende? O limite é... Eles já sabem que na sexta é diferente. Mãe, hoje a gente vai dormir mais tarde. Legal! É um combinado nosso, a gente bota os colchões na sala e dorme junto, né? Faz uma coisa diferente. Mas aí é um combinado, né? Então, se a gente não respeita os limites, eles não servem para nada. Limites ensinam a guardar o coração. Eu não sei vocês, mas o que eu quero muito, eu sempre oro por isso, é ensinar meus filhos a não serem controlados pela opinião do outro. E para eles entenderem isso, eles precisam aprender a falar não e a expressar a sua opinião dentro de casa. Se eu e Davi não respeitarmos a opinião do Benício e do Matias... E assim, eu acho, né, um pouco da minha experiência como filho, quando... Mano, se eu falasse não para minha mãe, eu estava lascado, mano. Então... praticamente eu cresci e falei, tá bom, mãe. Eu era conhecido como... Vocês têm mais algum bebedouro aqui? Está acabando o tempo? Não? Tá, mas assim, eu era o mais educado da minha família. E eu não gostava dessa, sei lá como que se chama, essa marca em mim. Eu não gostava, porque eu falava assim, todo mundo brinca mais, fica até mais tarde na rua, deu o horário, eu tenho que entrar, senão o bicho... E lógico, isso era um limite, tinha limites bons, mas eu não tinha, às vezes, o direito de falar, mãe, mas eu queria... Eu até falava, mas aí... eu tinha consequência. Então, assim, é um caminho neural que, às vezes, a gente fala assim, não, eu não falava, eu respeitava, falava sim para tudo para o meu pai e estou aqui hoje. Né? Você fala, é verdade. Não estou falando que você não deve não respeitar, mas o seu filho tem que ter o direito de ter a opinião dele. Né? Numa coisa simples. Né? De tipo, escolher a roupa para vir na igreja. Domingo a Gabi separou uma roupa bonita para o Benício e ele falou, eu quero ir com essa. Ele foi no guarda-roupa, pegou sozinho, estava assim. Mas aí eu falei, eu vou ver o que a Gabi vai fazer nessa. Aí ela falou, tá bom, filho, pode ir. Mas estava assim, nada a ver. Mas assim, a gente deixou ele ter a opinião e se sentir, né? Não é uma coisa que ia fazer mal a ele, né? Se a gente... O importante é lembrar aquilo que é flexível, e aquilo que não é flexível. Há limites que não dá, são inegociáveis, né? Porque são proteção, eles são protetivos. Outros, a gente vai... Cá, pode vir aqui para a gente falar da adolescência? E aí aqui a gente vai falar de uma coisa prática de limites na adolescência. Mas para nunca usar, depois vocês dão uma olhada na apostila, a gente vai ter que dar uma corrida aqui. Nunca usar os limites como sistema de punição, e o limite não é para impor simplesmente uma vontade do pai e da mãe, né? Quem tem que aprender a exercer o autocontrole primeiro somos
nós. E depois, eles também vão aprendendo a desenvolver isso. Agora a gente vai partir lá, página 33, limites na adolescência. Gente, ao vivo é assim, né? Eu acho só importante a gente dar esse passo a passo aqui. Então vamos voltar. Vamos estabelecer. E aí, nesse passo a passo, vamos junto aqui, ó. Vou antes dar um exemplo. Eu trouxe uma caixinha de elástico aqui para vocês, tá? Elástico normal, elástico de... Sabe aqueles elastiquinhos? Antigamente falava elástico do dinheiro, né? Hoje em dia eu não vejo mais um monte de gente com bolo de dinheiro. Quem anda com bolo de dinheiro no elástico? Não vejo isso mais não, viu? Segura aqui para mim. Mas é esse elástico aqui. É o seguinte. Quando nós estamos falando das crianças, tá? O normal delas é terem um movimento que se chama movimento centrípeto. O que significa isso? É um movimento que eles buscam sempre o núcleo, a referência do pai, da mãe, do colo, da ajuda, da necessidade. As crianças precisam muito disso. Mamãe, ô pai, seja para recorrer, seja para contar alguma coisa, para ter orientação. Isso é muito comum. Quando eles vão se tornando adolescentes, lembra que eles passam por todas aquelas fases? Eles precisam automaticamente, a gente precisa entender isso. Não é que o filho não me ama mais. Não, eles têm, esse movimento, esse espaço, ele vai tendo que aumentar. Eu preciso dar flexibilidade para esse filho. Porque ele precisa aprender dia após dia a fazer escolhas, ter responsabilidade, desenvolver autonomia. E dentro dessa autonomia, o meu papel, imagine que nós, como educadores, somos esse elástico. O meu papel, ele só vai ter que elastecer e ele tendo que ter a certeza que, filho, o seu espaço está maior, o seu poder de liberdade está maior. Algo que a gente fala muito, eu falo muito, mas muito isso com os adolescentes. Quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua liberdade comigo. Seja isso dentro da sala de aula, seja isso fora. Ou seja, quanto maior você me demonstrar confiança e capacidade de lidar com isso, de cumprir os combinados, maior vai ser a liberdade, maior vai ser o tempo da gente brincar, de fazer uma pausa positiva, de ter um dia diferente de aula que não seja dentro da sala de aula. Então, precisa ter essa questão. Lembra que eles têm a parte do cérebro da recompensa? Mas não uma recompensa do suborno, uma recompensa de alegria inato dele. Então, nós, como educadores, pais e mães, precisamos entender que eles ainda precisam de nós, tá bom? Papai, mamãe, educador de adolescente, eles precisam de você. Tenha certeza que na hora H, quando ele vê aquele olhar, igual a Gabi falou pelo retrovisor, ele vai lembrar, a consciência vai bater pela responsabilidade e limite. Só que se a gente não constrói isso tudo, sabe o que acontece? Isso se rompe. E aí, no que se rompe, é que vem grandes traumas, perdas, adultos, adolescentes que não sabem fazer escolhas, que não sabem tomar decisões, que não sabem entender ação e consequência. Então, quando a gente compreende que as fases mudam e precisamos lidar de forma diferente com as fases, mas que nós, sim, sempre seremos essenciais, o César falou, né? Filhos casados com netos, e eles continuam se dirigindo aos pais, e vice-versa. A relação vai permanecer, só muda a maneira, mas tenha certeza que na hora da dor de uma necessidade, ô mãe, pode falar um pouco aí? Ô pai, estou precisando de ajuda. Pai, mãe, aconteceu uma coisa lá em casa, lá com meu filho, com o Benício, com o Matias, com a Catarina, você pode me dar um help? Então, quando a gente entende isso, e esse movimento da adolescência é um movimento centrífugo, por isso que vai aumentando, tomando cuidado para que isso não se rompa, porque senão aí vem grandes consequências. Então, quando a gente entende isso, e esses limites, eles funcionam tanto para as crianças quanto para os adolescentes, né? Que são esses passo a passo. Você quer falar? Pode falar. O primeiro passo sempre o ensino, dar as instruções que os filhos precisam e encorajá-los. Você consegue. Então, estabelecer o ensino. Definir até onde podem ir as escolhas dos filhos e o que eles controlam. O limite. Quer falar desse aqui? Perfeito, não pode ir. Terceiro, deixar claro o que acontece se decidirem quebrar estes limites. A consequência. Um exemplo simples. Se a gente dormir tarde todo dia, o que acontece no dia seguinte? Fica com sono, fica com preguiça, mal-humorado, fica irritado. Ninguém quer sair. Então, é uma consequência. Então, por isso que nós temos um horário para dormir, porque é uma coisa
Boa. Aplicar a consequência quando necessário, limpar a própria bagunça, que é o amor, É o macaco. Vamos lembrar do macaco, gente. O macaco é seu. Eu ensinei, eu conversei. Então, o que a gente precisa ter em mente sempre? Para as crianças e para os adolescentes, o que muda é a forma, né? Diálogo, escutativa, né? Necessidade, o que você está precisando? Né? Eu tive o diálogo, criei ali o ensino, aí entendeu a importância do limite, ação e consequência. Eu venho, no caso do erro, acolho e tem ali a necessidade de cuidar daquilo que é dele. Né? De forma um pouquinho mais... Sobre, já falando um pouquinho da adolescência, depois vocês pegam com carinho, tiram, hoje já está tarde, amanhã, depois, investe uns minutos em ler essa apostila, combinado? Vai ser muito especial. Falando rapidamente aqui dos limites dos adolescentes, com as crianças também, é muito legal quando a gente constrói juntos os limites. Quando elas são muito pitucas, elas não têm como construir, né, uma rotina completa, grandes limites, porque elas não têm compreensão. Mas os adolescentes, nós não só podemos, como devemos construir com eles. Precisamos ouvi-los, né? Eu até trago um exemplo. Filho, eu e a mãe estava conversando, eu e o pai estávamos conversando, 10h30 é um horário bom para você chegar em casa? Pai, 10h30 é muito cedo. 10h30, meus amigos estão lá, tudo brincando, não acho legal esse horário, não. Mas por quê, filho? Qual é a sua real necessidade de estar lá 10h30? Eu poderia muito bem falar assim, 10h30, ponto final, acabou, mandei, acabou, né? O que você vai conseguir, além desse horário, o que você vai conquistar lá? Quais serão os seus ganhos? Você vai estar se expondo demais ou não? Quem que vai te buscar? Se sou eu, essa hora eu quero dormir, né? Se permitam conversar, construir. E dentro dessa construção e compreensão, também precisa ter a construção da consequência. Porque se não tem a construção da consequência, é um castigo e uma punição que não trouxe compreensão e não resolveu de nada. Por isso que é muito importante esse passo a passo. Beleza? Então, aqui diz, né, devem ser condizentes com a idade e fase, com certeza. Né? Não dá para a gente agir uma criança de 5 completamente diferente da de 9, de 12 e de 18 e assim por diante. Né? Uma coisa que também é muito importante para a gente finalizar é o seguinte: não existe receita de bolo. Ai, gente, como eu escuto tanto isso em reuniões, em atendimentos. Mas o que eu preciso fazer? Você pode me dar um passo a passo? Não dá, não existe engessadinho um passo a passo. Por quê? Cada família é uma família, né? Você teve uma educação que foi diferente dele, que foi diferente dela, que foi diferente dele, né? Uma educação que envolveu pais diferentes, avós diferentes, necessidades diferentes, forma de correção diferente. Como que eu posso pegar tudo isso por no mesmo liquidificador e falar, você tem que fazer assim? Preciso respeitar a personalidade, caráter, valores familiares, né? Temperamento dos meus filhos, os meus. Então, não dá para pôr tudo no mesmo bololô. Eu preciso entender aquilo que é inegociável, diante de tudo isso que a gente construiu, e, com base nisso, verificar a responsabilidade. Por isso que esse passo a passo é tão importante. Tá bom? Então, a gente fala, antes de qualquer coisa, né? Ore, busque direção. Envolva os filhos na construção do limite. Explique a regra, o porquê, a causa e a consequência. Construa consequências, alternativa. E também, falando de adolescente, escute, né? Marcou lá, o horário de chegar às 11 horas. Chegou 11h15. 11h15. A partir de agora, a gente já tinha marcado né, a consequência. 1 mês sem sair, por exemplo, né, sem ver os amigos. Espere, filho. Passou 15 minutos. O que aconteceu? Alguma coisa? Pai, aconteceu. Eu tentei chamar o Uber cancelou. E aí foi um outro Uber. E aí o amigo estava sem dinheiro, repartiu o Uber com ele, deu uma paradinha. Às vezes, teve uma explicação plausível. Se permita ouvir, se permita entender. Lembra sempre de priorizar o relacionamento. Sempre. E isso também vale para os adolescentes. Avisa antes de chegar atrasado. Sim. Vai passar do horário porque deu um BO, avisa, né? Porque quando você for nós que está aqui, você vai ficar preocupado. Então avisa antes. Olha, aconteceu isso, saiu do lugar, a minha carona atrasou na hora de pagar, não passou o cartão, sei lá, pode acontecer, mas aprender, porque lembra, gente, o relacionamento. É eu me preocupar também, eu pensar no que os meus pais estão pensando. Então, eu vou fazer né, vou dar essa devolutiva para ele. Perfeito. Desenvolva uma relação de confiança e não de vigilância, né? Nós não conseguiremos estar em todos os lugares.
e seja uma autoridade na vida do seu filho. Não vai dar tempo de a gente explicar muito, mas vamos entender assim rapidamente. Visualize uma régua. Nós temos a opção de agir como educadores, não necessariamente só pai e mãe, né? Às vezes nós trabalhamos com crianças, adolescentes, como voluntários no Ministério Infantil, dentro de uma escola, como educadores. Nós podemos ser pessoas autoritárias. O que são pessoas autoritárias? Que lidam com rigidez, com grosseria, né? Que não dá muito o tempo e o time da pessoa pensar, de falar, eu não entendi isso. Muita rigidez, muito autoritarismo. Sabe consequências do autoritarismo? Uma baixa estima na criança e no adolescente. Crianças mais passivas a serem manipuladas. Crianças que, por medo, e adolescentes, te escondem informações. Isso pode ser fruto, não estou dizendo que é sempre, mas pode ser fruto de uma educação extremamente autoritária e rígida. O que também não posso ir lá para o outro extremo, de ser permissivo demais. A qualquer custo eu preciso fazer o meu filho feliz. Então, qualquer coisa eu vou fazer, porque eu preciso deixar ele feliz. Não, não funciona. A autoridade precisa ser construído. Sim, sim, não, não. Limites, ação e consequência. Precisamos entender todos esses passos, né? Mas se eu vou lá para o outro extremo e ajo de uma maneira passiva, permissiva, deixo ele fazer qualquer coisa, envolve ter problemas com baixa empatia. Aquela criança adolescente não consegue se colocar no lugar do outro. E assim por diante. Envolve manipulação. Ah, você não vai fazer? Isso também pode ser muito excesso de permissivo. E nem pais negligentes. Então, que todos nós possamos ser educadores participativos, ativamente, construindo toda essa relação de confiança. Amém? Assim, tem algumas perguntas aqui que não vai ser possível a gente responder porque precisaria ter um aconselhamento particular, tá? Então, se você tem alguns aqui, tem até uma pessoa que fez várias perguntas, assim, não dá para a gente responder todas elas porque o propósito aqui não é isto, né? Não vamos conseguir. Então, o que eu quero pedir a você? Que você procure as pessoas. Você pode procurar a Gabriela, o Davi, eu, a Marisa, né? a Camila, outros pastores, entendeu? E é isto. Então, primeira pergunta aqui. Pegamos um caminho errado com nossos filhos, referente à educação. E agora eles têm 12 e 16 anos. Conseguimos mudar a situação agora? É lógico que consegue. Mas se você entrar na máquina do tempo e quiser ter um passado melhor, quero ter um passado melhor. Eu quero ter um passado melhor, quero ter um passado... Você não vai conseguir. Não é? Então, se você plantar outras sementes, outros vão sair. O que eu recomendo? Reconheça o que você errou. Chame o seu filho separadamente, sua esposa, peça perdão. Primeiro passo. Pedi perdão várias vezes aos meus filhos. E fala, eu quero construir um caminho, eu me importo com você. Restaurar um relacionamento. Só não vai dar para apertar o botão, tá? Outro dia, uns tempos atrás, um pai reconheceu que estava errado e tomou uma atitude certa. E já queria que todos os filhos fizessem um negócio, já tivesse tudo mudado. Eu falei, pera, filho, você está há quantos anos? Se agora você tomou uma decisão, sabe o que eles acham? Eles não acreditam que isso não vai durar. Quando passar alguns meses e você permanecer, eles vão dizer, parece que meu pai se arrependeu mesmo. Amém? Uma coisa importante nessa questão, até falando um pouquinho do que a gente aprendeu, né, do funcionamento do nosso cérebro, nós temos, além de arrepender e recomeçar, reconstruir, entender que a gente precisa colocar novas memórias no lugar daquelas que não deram certo. Por isso que é uma questão de não ser uma única vez. Construa isso com ele e com ela, né? Nesse diálogo. Faça um planejamento, tenha um tempo de qualidade juntos, né? Porque quanto mais vezes outras novas memórias vão surgir, né? E aí vai ter a poda. Aquelas que mais não são utilizadas vão cair como da árvore. E essas serão fortalecidas, né? Então você precisa, como um processo, né? Continuar semeando para que você consiga colher isso. Sai com ele sozinho, sai com ela sozinho. Saia sozinho com seus filhos.
Como faço para não lidar com a ansiedade da nossa filha, de apenas 11 anos, que não aceita como ela é? Quem quer responder? Posso falar? Quer falar também, Gá? Bem, são tantas coisas, né? Porque a ansiedade é uma coisa muito ampla, né? A gente precisaria entender algumas situações. Mas pelo que está dizendo aqui, de não aceitar, envolve autoestima, né? Envolve autoconceito, envolve identidade, envolve o coração, né? A gente teve até aqui alguns exemplos, né? A própria que eles deram um exemplo vivo. Filha, essa aí não é você, né? Você saiu amarela, chegou azul, né? Vamos resgatar quem é você. Se de repente você se deparar numa situação, poxa, talvez eu não investi, não trabalhei muito na autoestima dos meus filhos. Também é tempo de começar, né? De entender. A gente costuma falar que muitas das vezes a gente tem o hábito de pôr um band-aid em cima do machucado. Então eu quero rapidamente só cobrir o que está acontecendo. Eu preciso entender que o comportamento, a reação, é só uma amostra que tem muitas necessidades por trás. Então o que eu preciso resgatar para a autoestima? O que eu preciso fazer para ela se sentir bonita? Para ela se sentir amada, valorizada e assim por diante? Pode. E eu quero dizer uma coisa com as mães aqui. Quando você fica falando mal do seu próprio corpo, eu quero dizer que a tua filha está vendo. Tá? Quando você não se cuida, quando você não se valoriza, a sua filha está vendo. As meninas, principalmente, isso aí é uma coisa... E aí ela começa a repetir o que ela está ouvindo. Isso também é importante. Ok? Veja, nós temos um limite em responder as suas perguntas, tá? Porque a gente não sabe a questão específica. Entendeu? Isso aqui eu acho que, Gabi, você pode responder, porque nós tivemos uma experiência semelhante. Meu filho, 6 anos, descobriu, ou acha que entende o que é a morte, não quer mais crescer. E ele chora por tudo, fala que sente saudades. Oxi. Quando a Gabriela perguntava, o que é a vida eterna, pai? Traz ele para a gente conversar, que eu vou conversar. Chorava, né, filha? Você chorava. Alguns conceitos são difíceis da gente entender, até como adultos, né? Tem coisa que não vai entrar mesmo na nossa cabeça. Mas o que é muito importante a gente falar com as crianças é sobre o concreto. Tudo aquilo que é muito... Benício começou também a ter experiências assim. Mas para onde que a gente vai? Mas vai ser o quê? E como que vai ser? Primeira coisa, sempre estabeleça: a morte foi vencida. Na verdade, a morte não existe mais, porque o Senhor fala que nós morremos e nós estamos vivos para Ele. Então nós vamos aqui fechar os nossos olhos e acordar lá. Só que uma coisa que não foi falar de uma maneira concreta, quando eu era criança, e hoje eu entendo porque me gerava tanta ansiedade, é que eu achava primeiro que todo mundo ia ser fantasma. E eu percebi isso. Gente, às vezes essa criança está pensando isso, tá bom? Estou falando sério. Filho, nós vamos ser um corpo. A gente vai comer. A gente vai correr. Lá vai ter casa. Aí ele falou, mas e os céus? Eu falei, aí na hora que o Benício começou, o Espírito Santo falou assim no meu coração: novos céus e nova terra. É uma nova terra. É tudo que a gente experimenta aqui, só que sem a parte ruim. E muito mais. Aí eu falei, você acha que Deus vai fazer uns parques de diversões maravilhosos? Gente, vocês têm dúvida se o homem consegue fazer, o que Deus não consegue fazer? Então você traz para o concreto. Nós vamos ter um corpo, nós vamos comer, nós vamos correr, nós vamos beber, nós vamos se divertir, nós vamos estar juntos. Você não vai estar sozinho, porque o meu maior medo é que eu ia para lá e ia ser todo mundo fantasma sozinho. Só que eu não conseguia dizer isso para o meu pai e para minha mãe. Eu chorava para eles. Quando eu cresci, que eu percebi que esse era o meu medo. Porque eu orei, eu falei, Jesus, tira de mim esse medo que eu tenho aqui. Foi na pandemia, a gente demorou, hein? Então, usa o exemplo que eu estou te falando, porque eu faço isso com os meus filhos. Traz para o que eles falam, vai ter impressora? Outra coisa, eu esqueci o que eu ia dizer.
Sabe uma coisa que eu ia dizer nisso? Eu não sei se é essa questão, ou às vezes a pessoa tem de fato medo da morte porque alguém morreu, alguém que ela ama, algum ente querido, a falta, a saudade. Então, ficou um pouco vago, né? E aí a gente precisa entender que nós precisamos validar a emoção dessa criança. Se ela está com medo, a gente tem que falar, não existe isso não é medo. Ela precisa se sentir acolhida, amada, né? E direcionada, dependendo do que for a razão desse medo, entender o que é concreto, o que é real. Essa semana, por exemplo, eu estive com uma criança que falou sobre isso. Eu falei, vamos fazer uma lista dos medos. Aí fizemos. Vamos ver o que é real e o que está lá na imaginação. E aí construímos uma caixa da coragem. Então, vamos então construir uma caixa da coragem do que fazer nesses momentos diante do que é real. A gente precisa materializar para a criança, né? Não dá para saber exatamente o que foi, mas pensar nisso. Desenhos, tudo. Os desenhos tem muita coisa espírita, tem muita coisa de morrer e ficar voando. Ver o que ele está vendo, né? Bom, assim, nós sempre acompanhamos o que os filhos viam, tá? Eu lembro que na época tinha o Cartoon Network, que estava começando a TV a cabo, e eu assisti e falei, meu Deus, isso aqui é um inferno declarado, não vai assistir. Como lidar com a questão de pornografia na adolescência? Bom, da mesma maneira como nós lidamos com a pornografia com adultos. Veja bem, você não pode presumir que seu filho não vai ver pornografia. Está fora do seu controle. Não é? Você percebe que o seu filho está, porque alguns comportamentos mudam. E hoje em dia com o celular, gente, é muito fácil. Então você tem que conversar. No meu caso, como é que eu conversei? Né? Eu abordei a situação dizendo, você já viu alguma coisa desse tipo? Não, porque na sua idade eu já tinha visto. E foi difícil para mim. Eu tinha vergonha de falar com os meus pais, eu não tinha ninguém para falar. Mas eu estou aqui, filho, pode conversar comigo. Desarmou. Uma outra coisa importante não também. Condenei. Como é que chegou? Desculpe. Como é que chegou? Chegou assim, tudo foi. O que te mostrou? Tal. E depois, porque assim, não dá para desver uma coisa, você entende? Não dá para você desver. Mas aí então tem que trazer a luz. Tem que trazer a luz. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? Pode falar. O que eu ia dizer é que assim, essa pornografia, você viu, ele te contou, porque isso muda também a forma de conduzir, né? Você viu e ele não sabe ainda que você viu. Você viu, pegou ele no flagra e ele descobriu ali na hora, pai, desculpa, não sei, pai, mãe. Ou foi ele que foi lá te contar? Porque isso também muda muito, né? Muda. Completamente a condução, a intenção do coração. Então, achei importante mencionar isso, que muda bastante. No caso, a gente tomou iniciativa, porque você percebe que está diferente. Ele fala assim, isso não faz bem. Não é? Isso desperta coisa. Eu falei, então, outra coisa, isso não é real, né? Isso não é real, isso não corresponde à realidade. Então você tem que tratar essas coisas, falar francamente, mostrar as consequências. Assim, né, isso aí vai trazer você uma percepção errada do sexo oposto. Tem que explicar as razões. É falar, agora, assim, é você que vai fazer a escolha. Que cada vez mais está disponível. E você vai ter que fazer a sua escolha. E essa é uma boa hora para colocar limites. Porque você pode falar, o que você acha que está te fazendo mal? Então vamos tirar isso. Tá. Quem te levou? Quem é a amizade? Isso aí. Por isso que a educação sexual é tão importante, queridos. Hoje a gente tem material, a gente tem coisas cristãs para ser usada a partir de 2, 3 anos de idade. Né? A curiosidade existe, foi algo que Deus criou. Então, quanto mais a gente foge disso, pior fica a coisa. E o negócio é ruim. Outro dia eu estava lá na Netflix, tinha um filme, uma série legal, clicou, deu 5 minutos, pum. Ué? Eu falei, peraí, qualquer criança pode... Sim. Clicar nisso aqui. E eu me lembrei de um texto... esqueci a referência. Hebreus 9. Muito mais o sangue de Cristo... Pelo Espírito... Hebreus 9,14. Hebreus 9,14.
Que a si Muito mesmo mais o se sangue de ofereceu, Cristo purificará a nossa consciência de obras purificará a mortas. nossa consciência das obras mortas. Então é importante você trazer a palavra de Deus, ensinar ele a declarar, ensinar ele que ele é perdoado, que ele é restaurado. Isso é importante, sempre fazer a restituição. E é o lugar de trazer ele para a conexão do limite. Isso aqui então não está te fazendo bem, eu vou ficar sem celular, eu estou sem Instagram desde janeiro, eu me coloquei esse limite, não estava fazendo bem para mim, eu desinstalei o aplicativo. Entendeu? Aí a gente traz ele para responsabilidade. Está te fazendo mal? Entendeu? Traz ele nessa hora para entender e como fazer isso. Utiliza as perguntas aqui, gente, para todas essas questões. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Traz ele para essa construção junto com você. Vai ser bem efetivo. Uma coisa, gente, a gente cuida de adolescentes e jovens, a gente tem que entender que nessa jornada existe um grande anseio pela identidade. Então, existe aquele comportamento de manada. Se todos estão vendo, eu também tenho que ver, porque senão isso causa uma rejeição daquele grupo ao qual eu estou buscando a aprovação. Então, muitas vezes, não é só tratar o pecado, mas é tratar o coração. Filhão, filha, que isso também está acontecendo muito com meninas. O que está despertando isso no seu coração? Você está gostando de um menino? Você está gostando de uma menina? Essas perguntas, elas têm, se o pai não fizer, outra pessoa vai perguntar. E quando a gente perde esse controle, pode se desdobrar. Então a busca pela identidade é importante. Então, está numa dúvida, está numa situação, o primeiro passo é o acolhimento. Você fala, entendi, filho. Entendi. Beleza. Então assim, o que te levou? Isso te gera que tipo de emoção? Porque você sabe que a pornografia, ela gera uma descarga de hormônios no corpo. Não é uma resposta. Então tudo isso, quando a gente conhece, a gente começa a tratar não pela ação que ele teve, pela ação que ela teve, pela atitude. A gente fala, por que o seu coração teve? Né? Eu fiquei muito tempo escravo de pornografia na minha adolescência, e não foi algo que os meus pais marcaram, mas eu tive um contato através de um amigo, e eu tinha, sabe assim, foi uma sequência de fatos, e eu falei, tá aqui. E para eu confessar para o meu pai, que teve a abordagem dele, teve um outro de que a gente estava num evento, lembro, lá em Santarém, numa conferência, e um pastor pregou, e eu cheguei no quarto do hotel e porque também, se você ensinou seu filho nos caminhos do Senhor, tem uma hora que o Espírito Santo vai falar, então, tem alguma coisa errada. E se há um ambiente que se pode conversar sobre tudo, ele também vem à tona. Então, acolher e não condenar ajuda a chegar no coração. Mas se tem um problema, não abandona. Acompanha, pai. E aí, filhão, como é que está aquela situação? Aquilo ali, aconteceu de novo? Está pensando de novo? Porque ele não vai chegar a falar de novo. Porque se ele pecar de novo, ele vai falar, já confessei uma vez, vou confessar de novo? O que o meu pai vai pensar de mim? Desconexão, afastamento. Aí tem alguns pais que chegam e falam, mas meu filho está muito frio, meu filho está distante. Então, a igreja não resolve isso. O que envolve é a conversa, é o coração. Filho, eu fiz alguma coisa? Quantas vezes meu pai chegou para mim e falou, filho, eu te ofendi em alguma coisa? E eu estava ofendido. E eu tive que falar. Só que o que isso tem a ver com pornografia? O acúmulo de frustração leva ao pecado sexual. Pornografia, sexo no namoro, qualquer outra coisa. Toda a área sexual é uma resposta a algumas frustrações da identidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se está acontecendo muito com o filho, ou está uma busca constante de namoro, de ficada, tem algo no coração que às vezes precisa ser conversado, uma frustração, uma rejeição. E pais, o erro de vocês na vida não tira a autoridade de vocês. Se vocês erraram em qualquer área, mas eu casei muito novo, mas eu namorei, eu não sou exemplo, meu filho. Você é, por causa que Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados, amém? Por causa do seu erro, você tem a autoridade de dizer, filhão, filhona, já passei. Deixa eu te dizer como não fazer. Isso dá muito mais autoridade para vocês. Muito bom. Esse negócio desses vícios, eles são repetitivos, tá?
Então, só a compaixão consegue tratar aí o amor. Tá? Vocês estão vendo que minha casa também é de carne e osso, né? E que todo telhado, né? Então, não há ninguém, não há nada na sua vida que vocês têm que ser enganado, que é vergonhoso, né? Que é vergonha, que vão pensar de mim. Não pode existir isso, tá? Somente numa igreja. Como lidar com manipulação emocional? Quando um filho não faz algo, por exemplo, comer, e justifica com ansiedade por causa de uma ação minha. Justifica com a ausência de uma ação minha. Entendeu? Eu não fiz porque você não fez. Não fez tal coisa. Eu não estou comendo porque você não me fez carinho. Eu acho que a manipulação, algum lugar ele está aprendendo. Pode ser com você mesma, pode ser entre você e seu marido. Alguma manipulação ele tá presenciando, né? E isso está fazendo com que ele reproduza o que ele está vendo. Ele está aprendendo. Sim. E ele está vendo que isso ele ganha atenção. Aí, se ele ganhou atenção, aí se torna um padrão de conduta. Pode falar, cara. Nós somos os maiores... Gente, assim, ó, a maior forma de ensino é o exemplo. Não tem jeito. Aquela frase, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, lhufas, não funciona em educação. Mas uma coisa importante que a gente não pode deixar en passant, né, passar, é o relato que essa filha ou esse filho fala. Eu estou agindo assim porque eu estou sentindo a sua falta. O comportamento de uma criança e de um adolescente, como a gente falou, ninguém acorda e fala, vou fazer isso. Tem sempre uma construção. Ele pensa, ele sente, ele age. Então, se ele te passou isso, converse com ele. Filho, talvez a gente precisa retomar. Me perdoe. Eu estou ausente de você. O que a gente pode fazer para você se sentir mais perto de mim? Né? Reconecte esse relacionamento. Reconstrua isso com ele. E deixe claro que vamos nos perdoar e recomeçar. E vamos, como vai ser daqui para frente? Né? Faça um novo combinado, uma nova construção. E explique para ele a importância da alimentação, o quanto aquilo vai fazer mal. E fale, olha, mas a sua irritabilidade com o papai ou com a mamãe não justifica você não comer. Porque o meu erro não pode gerar o seu erro. Não pode prejudicar o outro. Né? Porque senão vira um ciclo. E assim, diga, não é verdade. Se for, corrija. Mas se não for, você tem que dizer o seguinte, fala, olha, isso que você está falando não é verdade, filho. Exato. Não é verdade. Porque, assim, agora, não temos mais tempo para responder mais perguntas. Vamos ficar de pé, irmãos. Foi interessante para você? Deu para aprender alguma coisa? Tá? Agora, eu vou dizer para você, vocês ouvem a Marisa falando, mas a gente, quando tinha os filhos menores, a gente fez uma coisa, a gente fez muita pergunta para outros casais. Nós tínhamos amigos e nós contávamos as coisas. E não tínhamos problema. Uma coisa eu fiz, uma coisa eu disse para os meus filhos. Agora o seu pai é pastor, virou pastor. Mas não mudou nada, sabe? Agora, as pessoas vão tratar diferente, vão criticar você, vão começar a zoar você. Mas assim, filho, continua igual. Eu quero dizer uma coisa para você. Antes de eu ser pastor, ou líder, qualquer outra coisa, eu sou seu pai, nós somos seus pais. Isso eu nunca vou deixar de ser. Pastor, eu posso deixar de ser. Se eu tiver que deixar de ser pastor por causa da minha família, eu não vou pensar duas vezes. Mas na verdade eu só posso ser um pastor porque eu estou querendo educar a minha família do jeito que Deus quer. Eu também falei para eles, não se sintam pressionados, tá? Vocês não têm que mudar nada para me agradar. E se vocês errarem, quero continuar sendo o primeiro a saber. E não fiquem prestando atenção nos outros. Então, sabe, às vezes na igreja,
A igreja, eu já vi marido impedir a mulher de falar. Por que eu ia pensar dele? Porque agora ele era um líder. Isso é uma doideira, né? Pega a mão da sua esposa aí. Obrigado pelo seu tempo. Não é? E nós queremos... Você está aí... Você que está com muitos macacos essa semana, você vai liberar vários macacos, tá certo ou não? Com muito amor. Mas procure outras pessoas, tá? Tudo manda sinais na família. Mas se você não estiver prestando atenção nos seus filhos, você não vê os sinais. A gente percebe, os filhos estão aqui, de repente se muda, você fala, algo está acontecendo. Vamos orar um pelo outro aí, marido e mulher? Orar pelos filhos? Vamos orar? Fale com a sua esposa, você pode contar comigo? Pode contar com você. Tá? Deixa eu deixar uma tarefa de casa para você. O que é que precisa mudar lá em casa? O que é que nós podemos fazer diferente agora? Tá? Vamos trabalhar juntos. Cuidado, marido e mulher, não saia se acusando daqui. Você falou, você fez. Não faça isso. Todos nós temos limites, irmãos. E muitas coisas acontecem sem a gente ter controle. Pai amado, nós oramos agora. Marido, mulher, famílias, filhos aqui. Mostra, Senhor, aquilo que está indo oculto. Mostra que nós precisamos mudar. Mostra, Senhor, aquilo que precisa amadurecer nos relacionamentos. Amadurecer entre marido e mulher. Amadurecer entre pais e filhos. Espírito Santo, ajuda a gente. Nós queremos a Tua direção. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos saber como fazer. Nós queremos ouvir a prática das coisas. Nós queremos, Senhor, andar nos Teus caminhos. Esquecendo das coisas que estão para trás. Esquecendo do que passou, que já foi perdoado. E construindo coisas novas a partir de hoje. Nós queremos ver isso, Senhor. Nós declaramos nossa família abençoada. O nosso lar pertence a Ti. Declaro cada família aqui abençoada. No nome de Jesus. Amém.